No início do século XI, a Inglaterra não era apenas um reino isolado numa ilha distante. Ela estava no centro de uma disputa brutal entre reis, nobres e vikings. Pouco antes, um guerreiro dinamarquês chamado Sweyn Forkbeard tinha feito o impensável, derrubado o rei inglês Ethelred, o despreparado e se proclamado rei da Inglaterra. Mas seu reinado foi curto. A morte repentina de Forkbeard parecia encerrar aquele sonho viking. Parecia, porque ao lado dele havia um jovem príncipe determinado a ir ainda mais longe, Canute. Canute não seria apenas rei da Dinamarca, não seria apenas rei da Inglaterra. Ele construiria algo maior, um domínio que ligava Dinamarca, Inglaterra, Noruega e partes da Suécia sob uma única coroa, um verdadeiro Império do Mar do Norte. Neste vídeo, vamos seguir a jornada de Knut o Grande, o viking que aprendeu a governar como um rei cristão, mas nunca esqueceu as raízes guerreiras do norte. Knut nasceu por volta de 990, filho de Sweyn Forkbeard, rei da Dinamarca, e, segundo algumas tradições, de uma nobre polaca ou eslava. Desde jovem, ele foi criado num mundo de guerras no Báltico, expedições contra ingleses e disputas internas entre chefes vikings. Quando Forkbeard conquistou a Inglaterra em 1013, Knut estava ao seu lado. Ele marchou com o exército dinamarquês, viu cidades se renderem, viu o rei Ethelred fugir para a Normandia. Sweyn parecia ter vencido, mas então, em 1014, o golpe do destino. Forkbeard morreu subitamente, e o jovem Knut se viu diante de um desafio enorme. Na Inglaterra, parte dos nobres chamou de volta Ethelred. Na Dinamarca, era preciso garantir o trono e a lealdade dos guerreiros. Ser apenas o filho de Forkbeard não bastaria. Knut teria que provar, com sangue e estratégia, que era digno do legado do pai. Com a morte de Sweyn, a Inglaterra entrou novamente em turbulência. O antigo rei, Ethelred, voltou do exílio, mas já estava velho, desgastado e sem prestígio. Depois da morte dele, em 1016, o trono inglês foi disputado entre seu filho, Edmundo II, Ironside, um guerreiro determinado a resistir aos vikings, e Knut, que retornou com um poderoso exército dinamarquês. Começou então uma guerra feroz. Batalhas foram travadas pelo controle do reino. Uma das mais importantes foi a Batalha de Assandun, em 1016. Ali, as forças de Knut e de Edmundo se enfrentaram duramente. Segundo as crônicas, os ingleses lutaram com bravura, mas a disciplina e a experiência dos guerreiros de Knut fizeram a diferença. Edmundo foi derrotado e os dois lados chegaram a um acordo. A Inglaterra seria dividida. Knut ficaria com o leste e o norte, Edmundo com o sul e o oeste. Quando um morresse, o outro herdaria o reino inteiro. Pouco tempo depois, Edmundo morreu. E Knut se tornou rei único da Inglaterra. Um jovem príncipe viking havia vencido não apenas no campo de batalha, mas também no jogo político. Knut podia ter governado como um conquistador brutal. Mas ele entendeu algo crucial. Para manter a Inglaterra, não bastava vencer batalhas. Era preciso vencer também corações. Ele tomou uma decisão inteligente e simbólica. Casou-se com Emma da Normandia, a viúva do antigo rei Ethelred. Com isso, Knut se ligava à dinastia anglo-saxã, fortalecia laços com a Normandia e se apresentava não só como invasor, mas como rei legítimo, aceito pelas elites cristãs. Além disso, Knut
reduziu os grandes exércitos vikings permanentes na ilha, aliviando os custos e tensões. Manteve muitas leis e costumes ingleses, respeitando tradições locais. Apoiou a igreja, fazendo doações e peregrinações, como a famosa viagem a Roma. As crônicas anglo-saxãs, que tantas vezes condenaram invasores nórdicos, falavam de Cnut com um certo respeito. Ele ainda era um viking, mas era também um rei cristão, que sabia usar a religião e a diplomacia como armas de poder. Enquanto consolidava a Inglaterra, Cnut não esqueceu sua origem dinamarquesa nem sua ambição maior. Ele também se tornou rei da Dinamarca, senhor da Noruega, e exerceu influência sobre partes da Suécia. Surgiu assim o que muitos historiadores chamam de Império do Mar do Norte. Não era um império como Roma, com estradas de pedra e fronteiras fixas. Era um império de rotas marítimas, tributos, alianças e medo do poder naval de Cnut. Com o controle de vários portos e regiões costeiras, Cnut dominava o comércio, a cobrança de impostos e podia deslocar exércitos rapidamente entre Dinamarca, Inglaterra e Noruega. Durante seu governo, o Mar do Norte foi, de certa forma, um lago viking, sob uma única coroa. Uma das histórias mais famosas sobre Cnut é a do rei, que tentou ordenar que o mar recuasse. Segundo a lenda, cansado de bajuladores que diziam que ele tinha poder absoluto, Cnut mandou colocar seu trono na beira da praia e ordenou que as ondas parassem. Claro, o mar continuou avançando, molhando seus pés e sua veste. A mensagem era clara. Nem mesmo o rei do Mar do Norte podia controlar as forças da natureza. Essa história é provavelmente mais moral do que fato histórico, mas mostra como Cnut era lembrado, um rei poderoso, mas também consciente de seus limites. Por trás do mito, há um governante que soube equilibrar força viking com sabedoria política. Cnut morreu em 1035. Depois dele, seu império começou a se fragmentar. A Inglaterra acabaria voltando ao controle de dinastias locais e, mais tarde, seria conquistada pelos normandos em 1066. Mas o reinado de Cnut deixou marcas profundas. Mostrou que um rei viking podia governar com ordem e estabilidade, e não apenas com medo. Uniu por um tempo reinos diferentes sob uma mesma coroa, conectados pelo mar. Ajudou a transformar a imagem dos nórdicos, de saqueadores pagãos para reis cristãos e legisladores. Quando pensamos na Idade Média inglesa, é comum lembrar de Alfredo, de Guilherme, o Conquistador, ou dos Plantagenetas. Mas, por trás desses grandes nomes, houve um momento em que o Mar do Norte foi o eixo de um império viking. E no centro desse império estava Cnut, o Grande, o imperador viking do Mar do Norte. Se você gostou deste episódio da Saga dos Reis, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você acha que o Império do Mar do Norte de Cnut poderia ter durado mais ou estava destinado a se desfazer? No próximo vídeo, vamos atravessar o mar com um novo povo, os normandos, que mudariam a Inglaterra para sempre.